Queridas ovelhas da DBG, Assembleia de Deus em Bairro das Graças, mais uma vez, Pastor Enéas chega perto de vocês através desse instrumento de Facebook para compartilhar da saudade e de alegria dos cultos. Mas que Deus abençoe vocês. Breve, com certeza estaremos cultuando. Quero mandar o meu abraço apertado para os irmãos lá de São Paulo. Aninha, irmã Francisca, Duda, tive a oportunidade de conversar com esses irmãos hoje, telefonar para ele. Que alegria muito grande. Mandar também um abraço para Márcia, tive a oportunidade também de conversar com ela por telefone hoje. Um grande abraço, Márcia. Um grande abraço também para todos que estão acompanhando a nossa mensagem. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Vamos cantar um louvor, que é do Paulo Roberto, um irmão que já dorme no Senhor, mas compôs uma música muito linda. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, segura minha mão, não me deixe cair em transgressão. Sou tão fraquinho, mas Tu és forte, livrou-me da morte. Senhor, eu quero contigo na glória morar. O bem que eu quero fazer, não consigo. O mal está sempre diante de mim. Mas eu confio na Sua graça, ó Senhor, que é muito forte, dará o meu ser para chegar ao fim. Senhor Jesus, me livra de pecar, não me deixe cair em tentação, e dai-me graça pra minha vida eu santificar. Senhor, eu quero contigo na glória morar. O bem que eu quero fazer, não consigo. O mal está sempre diante de mim. Mas eu confio na Sua graça, ó Senhor, que é muito forte, dará o meu ser para chegar ao fim. Que é muito forte, dará o meu ser para chegar ao fim. Esta é a mensagem. O bem que eu quero fazer não consigo, porque o mal está sempre perto. Paulo diz isso, e quando ele diz isso, ele diz: se eu não consigo fazer o que quero, é porque ainda sou escravo de pecado, ainda corro o risco de pecar, mesmo sendo uma pessoa salva. Nós, mesmo salvos, nós somos pecadores remidos. A nossa natureza é carnal, propícia a pecar. Precisamos da graça de Deus. Deus abençoe, receba essa música para a sua alegria. Deus nos guarde. Quero, neste exato momento, vou ler a palavra de Deus, mas antes de ler a palavra de Deus, quero dizer que, recentemente, a pastora Cristina, Mara Cristina, minha filha, aqui da Assembleia de Deus, Bairro das Graças, ela trouxe uma mensagem em relação ao paralítico de Cafarnaum, que foi descido pelo telhado para ser curado por Jesus. Não apenas curado, ser perdoado, salvo e curado por Jesus. Coisa maravilhosa. Então eu quero também, nessa oportunidade, dizer
Nós não temos, talvez, um paralítico ou uma cadeira de roda, mas nós temos de fazer alguma coisa em favor das pessoas. Nós temos que levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Então, quero, nessa oportunidade, fazer a leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de número 13. Estamos falando da vocação de Levi. E Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e eles os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-o, seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que tinham seguidos. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Esta é uma palavra maravilhosa. Nós louvamos muito a Deus com essa mensagem. Poderíamos parar por aqui, mas eu quero dizer nesse exato momento que Mateus, Marcos e Lucas registram este texto, esta mensagem da vocação e a chamada de Levi. Marcos e Lucas chamam de Levi, e Mateus chama também de Mateus. São as mesmas pessoas. Mateus, o Evangelho de Mateus, chamam de Mateus, e Marcos e Lucas e Levi. São as mesmas pessoas. Tem chamadas específicas. Ele é um publicano. Quando eu olho este texto e essa crítica dos escribas, dos fariseus, que sempre estava criticando Jesus, e quando Jesus está na casa de Levi, Levi recebe uma chamada e ele não questiona. Simplesmente Jesus diz para ele: eu preciso de ti, segue-me. E ele deixa tudo e segue a Jesus. Coisa maravilhosa. Eu gostaria que nós pudéssemos ter esse cuidado. Mas essas são chamadas específicas e só para quem tem chamada específica. Então quero nessa oportunidade dizer para vocês que Levi, quando estava ali, ele foi chamado por Jesus e ele foi para a sua casa. E ele fez um banquete e ali estava com ele muitas pessoas, os discípulos de Jesus e publicanos e pecadores. Uma oportunidade tremenda para ser criticado pelos seus algozes. Quando eu falo de Levi, eu lembro também de Zaqueu, que também era publicano. As categorias de publicano não eram bem vistas, porque inclusive Mateus, quando nós vemos lá em Lucas 19, nós vemos que Mateus era chefe dos publicanos. Se ele era chefe dos publicanos, com certeza Levi era subordinado a ele. O texto que lemos não fala que Levi era um mau caráter, mas a categoria de publicanos que trabalhava na coletoria era mal vista. Mateus, ele leva essa situação e ele mesmo coloca uma situação de que quando ele é chamado pelo Senhor, e ele também está em sua casa, Mateus desejava ver Jesus e não podia, não tinha condições porque era pequeno. Ele vai, sobe numa árvore, numa figueira, e de lá ele fica esperando que Jesus passava com a sua comitiva. E chegando debaixo daquela árvore, Jesus olha por cima para Zaqueu e diz: desce-me, porque hoje convém pousar em sua casa. E Jesus pousou, quer dizer, Jesus naturalmente deve ter passado a noite ali. E ele também foi criticado, porque Zaqueu era publicano. Levi também era publicano.
E o mesmo cuidado que Jesus tem de trazer uma palavra, então, tanto para Mateus e para os algozes que estavam ali criticando, ele traz também para Marcos. Então, quando eles começam a criticar, Jesus está naquele ambiente ali de um homem pecador, cobrador de impostos. E então eles tinham sempre que a categoria dos publicanos, eles eram corruptos. Mateus, quando foi questionado sobre isso, quando Jesus chamou ele, e ele então foi criticado, então ele disse para todos que os criticaram: Senhor, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicadamente. E Jesus imediatamente disse: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Eu quero dizer que você também é filho de Abraão. Você é filho da promessa. Se você ainda não é uma pessoa salva, você tem que correr com urgência para ser alcançado pela salvação. Levi, ele aceitou o convite de Jesus. E Jesus, então, quando Levi era criticado, Jesus responde às pessoas, seus algozes, seus inimigos que andavam procurando sempre oportunidade para questionar. Ele disse: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Os bons não precisam de médicos, mas os doentes precisam. E eu quero nesse exato momento dizer para você que você pode estar com boa saúde, saúde ótima, mas de repente você pode estar enfermo na sua alma. Você precisa de ser curado. Eu louvo a Deus porque tive a oportunidade, porque a enfermidade do pecado, a lepra do pecado, ela atinge todas as pessoas. E a Bíblia diz que todos pecaram. Eu, com certeza, era um deles. Mas eu reconheci Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque eu estava doente. Qual era a minha doença? A minha doença era o pecado. E então eu procurei o médico dos médicos, que é Jesus. E ele me alcançou. E de lá para cá eu sou curado. Mas eu tenho muitas fraquezas, como o hino que cantei. O bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Que luta que eu tenho para poder testemunhar, para poder dar testemunho de que sou crente, de que sou um pastor. E eu tenho uma responsabilidade muito grande. Assim como aquele 4 homens que levaram o paralítico numa cama, abriram o telhado, deixaram de frente de Jesus, eu quero dizer que eu sou uma das pessoas. E você deve ser uma das pessoas. A igreja deve ser esse grupo de pessoas que leve a palavra de Deus, leve o evangelho para que as pessoas sejam curadas. Porque há muitos que estão com saúde aparentemente boa, mas estão praticamente doentes, um pecado terrível, e Jesus, ele quer perdoar o pecado. Tanto é que os paralíticos, quando chegou diante dele, ali, ele disse: perdoados são os seus pecados. Imediatamente ele também foi criticado. Quem é este para poder perdoar pecado? E Jesus então disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente ele fez. E aquelas pessoas ficaram pasmadas, porque o nome do Senhor Jesus foi glorificado diante dos inimigos de Jesus. Hoje eu quero dizer uma palavra, amém? Jesus, talvez o Evangelho, a palavra, Jesus precisa de você. Talvez não com uma chamada específica, como chamou Mateus, mas Jesus precisa de você para fazer parte da igreja e levar esse Evangelho a toda a criatura. Aceite Jesus hoje. Jesus disse: eu não vim para os sãos, para os bons, mas eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. Você é são? Você não é pecador? Você não precisa de Jesus? Se você precisa de Jesus, você pode considerar que você está enfermo. Essa enfermidade pode ser o remédio de Jesus para salvar a tua alma. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Um grande abraço para todos os irmãos e amanhã voltaremos. Amém.